paz do Senhor, eu me chamo Jadson, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista bíblica da classe de adulto do terceiro trimestre de 2023, que tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Estamos estudando a lição número 10, que tem o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Texto áureo. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11 ao 18. Eu não estarei lendo a leitura para que o vídeo não fique muito longo, mas você que está acompanhando na sua revista essa pré-aula, acompanhe para entender a lição. A lição ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é refletir sobre a adversidade enfrentada pelo homem interior. O segundo ponto é compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. Terceiro, despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. A introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Romanos 8, 22 e 23. Apesar disso, por meio do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. 2 Coríntios 4,16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. 2 Coríntios 5, 2, 4. Nessa lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais, como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. A palavra-chave é renovação. Primeiro ponto, o sofrimento exterior. Subtópico 1, a experiência de Paulo. A Bíblia ensina que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. 2 Coríntios 4, 6, 7. O comentário de aplicação pessoal discorre que as pessoas guardam seus tesouros em cofres e caixas fortes, mas Deus coloca seu precioso tesouro, a mensagem que liberta as pessoas do pecado, em vasos de barro, isto é, nos seres humanos. Temos aqui uma menção da natureza do homem feito do pó, a mortalidade do corpo e a fragilidade da pessoa humana. 2 Coríntios 7, 5. Neste aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz de Cristo. 2 Timóteo 2, 9 ao 10. Os aborrecimentos, as oposições e as prisões que Paulo experimentou brotaram diretamente do seu testemunho firme sobre a ressurreição de Cristo. Paulo declara que fora de sobremodo agravado com uma intensidade extraordinária, acima de qualquer força comum do homem ou de cristãos normais. Por causa do Evangelho, o apóstolo relata tribulação e tal ponto de perder a esperança na própria vida. 2 Coríntios 1, 8. Ele ainda relaciona prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. 2 Coríntios 11, do 23 ao 27. O comentário bíblico pentecostal descreve que Paulo começa a catalogar as tribulações e os sofrimentos suportados em seu serviço a Cristo. A lista é longa e inclui perseguições, 2 Coríntios 11, 24 ao 25 e o versículo 32 ao 33. Risco de perder a vida, 2 Coríntios 11, 25 ao 26. Dificuldade física, 2 Coríntios 11, 27. E fardos psicológicos advindos de uma preocupação pastoral pelas igrejas, 2 Coríntios 11, 28. Paradoxalmente,
ele não se gloria no sucesso, mas naquilo que normalmente seria visto como um fracasso. 2 Coríntios 11, 24 a 27. Não em obras poderosas, mas em fraquezas. 2 Coríntios 11, 29 ao 30. Nesse contexto, o apóstolo dos gentios ratifica o rigor dessa jornada, quando diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12. O comentário bíblico de Beacon assevera que podemos ser cristãos nominais sem sofrer muitos inconvenientes, mas os que querem ser cristãos genuínos têm de pagar o preço inevitável do sofrimento, embora tenham a garantia do poder libertador de Deus. Nessa assertiva, o crente falso não sofre por causa da fé, mas o fiel é alvo de destemida importunação. João 15, 20. Subtópico 2. O exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, Paulo não retrocede e tampouco nega a fé. 2 Timóteo 4, 7. Hebreus 10, 39. As provações forjaram a sua total confiança em Deus. 2 Coríntios 1, 9 ao 10. Filipenses 4, 12 ao 13. Ele reconhece que as suas fraquezas são instrumentos do poder de Deus. 2 Coríntios 2, 4. Capítulo 4, versículo 11. Capítulo 12, versículo 9 a 10. A sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. 2 Coríntios 1, 12 ao 14. Capítulo 4, versículo 11, versículo 12 ao 15. O dicionário de Paulo e suas cartas lecionam que, para Paulo, toda vez que os cristãos sofrem realmente, também eles devem enfrentar o sofrimento com alegria, sabendo que a tribulação não é sem sentido, mas é meio divinamente orquestrados pelo qual Deus fortalece sua resignação e suas esperanças fiéis, derramando seu amor e seu espírito para sustentá-los ou livrá-los do infortúnio. Romanos 5, 3 ao 5, capítulo 8, versículo 12 ao 39, 2 Coríntios 1, 16. Em resultado, eles também vêm a personificar em suas vidas a cruz e a ressurreição, como testemunho para outros da verdade de Cristo, em especial quando isso se refere na capacidade de amar os outros mesmos, quando passam por tribulações. 2 Coríntios 8, versículo 1 ao 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 7, 2 Tessalonicenses 1, versículo 3 ao 5. Por consequente, Paulo exorta os leitores a ser paciente e perseverante na adversidade, que é a defesa da sua fé. Romanos 12, 12, 2 Timóteo 4, 5. Pois ele sabe que só os que sofrem com Cristo na resignação da fé também serão glorificados com Cristo. Romanos 8, 17. Nessa compreensão, o apóstolo enxerga propósitos positivos do sofrimento. É nas tribulações que o cristão aprende a confiar inteiramente em Deus e na sua soberania, e ainda se habilita a consolar os que padecem das mesmas aflições. 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Da adversidade, o crente liberta-se da sua independência e autoconfiança, e assim é forçado a olhar além de si mesmo para o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1, versículo 3. Cônscio da sua vocação, Paulo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios 4, 16. A confiança no poder de Cristo, o zelo pelo Evangelho e o amor pelas almas. 2 Coríntios 4, 13 ao 15. Serviu como base de coragem para enfrentar o esgotamento de seus recursos físicos e mentais. O legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o crente salvo não pode desanimar e nem recuar. Acerca disso, Cristo assegurou:
O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Subtópico 3. A esperança do crente. As Escrituras asseveram que a fraqueza humana serve para engrandecer a mensagem do poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. A debilidade do vaso humano requer e prova que a excelência do poder é de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo 7. Nossas fragilidades auxiliam na formação de nosso caráter cristão, amadurecem nossa espiritualidade e aprofundam nossa confiança e adoração. 2 Coríntios 4:17. Ao reconhecer nossas fraquezas, reconhecemos o poder de Deus. 2 Coríntios 12:9. Esse paradigma ensina que, embora nossos corpos estejam sujeitos ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios 10:13. Como Cristo obteve êxito sobre a morte, do mesmo modo temos esperança de plena vitória e de vida eterna. 2 Coríntios 4:14. Nosso corpo, debilitado pelas aflições, não é esquecido por Deus. Todas as nossas lutas, dores, angústia e tribulações são experiências de crescimento e demonstração do poder de Cristo. A tribulação produz a paciência e a paciência a esperança. E a esperança não traz confusão. Romanos 5, 3, 4. Com esse entendimento, Martin Rey enfatiza que Deus muitas vezes leva o seu povo a enfrentar grandes dificuldades, para que possam perceber sua própria insuficiência em se ajudar e sejam persuadidos a colocar sua confiança e esperança no Deus Todo-Poderoso. Nosso limite é a oportunidade de Deus. Experiências passadas são grandes alento para a fé e a esperança e ajudam para confiarmos em Deus. Para o futuro, nós menosprezaremos as nossas experiências se desconfiamos de Deus em futuras dificuldades, que continuará a nos livrar como em tribulações passadas. Nesse contexto, Paulo estabelece o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus. De um lado, a investida maligna e mortífera contra a fragilidade humana, que atinge o cristão com ímpeto e fúria a fim de derrotá-los, e de outro lado, a manifestação graciosa da grandeza e da providência divina, em propiciar ao crente fiel força suficiente para obter livramento de vitória. Desse modo, Paulo assegura que somos, primeiro, atribulados, não angustiados. 2 Coríntios 4:8. Significa que mesmo pressionado pelo mal, o crente não é esmagado. Segundo, perplexo, mas não desanimado. 2 Coríntios 4:8. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Terceiro, perseguido, mas não desamparado. 2 Coríntios 4:9. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado por Deus. E quarto, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:9. Mostra que mesmo derrubado, o crente não perde as suas forças. Por consequente, gloriamo-nos à esperança da glória de Deus. Romanos 5:2. Ponto 2. A renovação interior. Subtópico 1. O fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é a única força que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João 14, versículo 16 e 17. Esse poder atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2, versículo 12 ao 16. Paulo ressalta que, apesar da fraqueza, o sofrimento exterior, nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4:16. Ele refere-se à operação do Espírito, que qualifica o salvo a não desfalecer. O comentário bíblico Beacon esclarece que Paulo não desanima, apesar do processo mortal que está operando no seu homem exterior, mesmo que sua humanidade exterior esteja decaindo constantemente. O homem interior, contudo, se renova de dia em dia.
Romanos 7, 22. Efésios 3, 16. Os dois verbos estão no presente indicativo, um processo contínuo. Paulo é extremamente otimista. A sua vida na relação com Cristo consiste na recepção diária dos recursos espirituais que são renovados diariamente. Romanos 12, 2 e Tito, capítulo 3, versículo 5. Ela está constantemente aumentando, embora um processo inevitavelmente deva terminar com a morte. O outro irá, com a mesma certeza, resultar na vida que é eterna. Nesse diapassão, Lloyd Jones avalia que, primeiramente, a mente precisa ser fortalecida no sentido espiritual. Isso porque somos assaltados por dúvidas ou podemos ser perturbados por maus pensamentos que invadem a mente. Outro problema é o de pensamentos dispersos. Quantas vezes vacilamos e fracassamos em nossa mente, em nosso coração ou em nossa vontade. Se fôssemos deixados entregue a nós mesmos, não haveria esperança para nós e não haveria ninguém para recomendar o Evangelho. Não posso fazer-me forte, não posso introduzir este ferro nas muralhas da minha alma. Faça o que fizer, fracassarei, mas eis aí a força que vem de Deus. Ele é totalmente suficiente. Esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, fidelidade, reverência, oração, leitura bíblica, jejum e temor a Deus. 1 Coríntios 7, 5, Efésios 5, 18 e Hebreus 12, versículo 14 e o versículo 28. Contudo, não podemos alcançar ou merecer o favor e a justiça do reino de Deus, meramente observando as disciplinas cristãs. A disciplina cristã é um meio de aproximação de Deus, um meio de semear para o Espírito. Gálatas 6, 8. Portanto, não permita que a aflição venha desanimá-lo. Renove seu compromisso de servir a Cristo. Permita que o poder do Espírito de Deus fortaleça-o cada dia. 1 Coríntios 16, 13. Subtópico 2. O eterno peso da glória. Paulo declara que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 2 Coríntios 4, 17. No texto, o apóstolo faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. A menção da glória de Deus é referência à promessa e à esperança que sustenta a fé do crente em meio ao sofrimento. Isto é, Cristo em nós, que é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Ela ensina que as provações desse tempo presente são ferramentas divinas no contínuo processo de aperfeiçoamento do crente até alcançar a medida da estatura completa de Cristo. Paulo afirma que a tribulação é leve se compara ao peso da glória, que a aflição é passageira, enquanto a glória é eterna. Essa glória supera tanto o sofrimento em intensidade e em duração, que realmente não pode haver comparação. Romanos 8, 18. O comentário bíblico pentecostal assevera que Deus está produzindo para, ou talvez melhor, em nós, uma glória eterna que excede em muitos todas as dificuldades temporais. 2 Coríntios 3, 17, capítulo 4, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17, o versículo 18, e o versículo 29, o versículo 30, 37 e o 39. Essa transformação ocorre à medida que suportamos as tribulações, aguardando ansiosamente a realidade eterna que nos espera e que mesmo agora está sendo operado em nós. Não obstante, o Arren Yusbe alerta que não podemos interpretar esse princípio equivocadamente e pensar que
que o cristão pode viver como bem entender, a esperar que no final tudo se transforma em glória. Paulo escreve sobre tribulações que sofria dentro da vontade de Deus e enquanto realizava a obra do Senhor. Deus pode transformar o sofrimento em glória, e é exatamente o que ele faz. Mas Deus não pode transformar pecado em glória. O pecado deve ser julgado, pois não possui glória alguma. Em si mesmo, o sofrimento não tem poder para nos tomar homens e mulheres mais santos, a menos que nos entregamos ao Senhor. Busquemos sua palavra e confiamos que Ele irá operar. O sofrimento só servirá para prejudicar a nossa vida cristã. Assim, a adversidade sofrida por causa da consciência para quem Deus, 1 Pedro 2,19, é que serve de instrumento que encoraja o homem interior e impulsiona a prosseguir. Filipenses 13 e 14. Ela mostra que a fé renova-se à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Jó 42,5, Salmo 119, versículo 67. Portanto, faz necessário fugir da murmuração e aceitar as lutas segundo o critério de Deus. A palavra de Deus ratifica que as aflições deste tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos 8,18. Subtópico 3. A visão da eternidade. Paulo exorta o cristão a não atentar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4,18. Aqui o apóstolo apresenta o contraste entre as coisas visíveis e as invisíveis. As coisas temporais e as que são eternas. O autor do livro de Hebreus também faz um aspecto veemente para o exercício da fé bíblica. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Quanto ao conceito de fé, Fritz Laubach esclarece que Hebreus capítulo 11, versículo 1, ressalta-se que a pessoa que crê foi presenteada, foi uma certeza, com uma nova perspectiva da realidade invisível de Deus. Justamente o que parece contraditório e até impossível para a capacidade de raciocínio natural do ser humano não redimido, realiza-se na vida do fiel, não atentado nós nas coisas que se veem, mas que não se veem. 2 Coríntios 4,18. Pela fé, de fato, discerra-se para nós um mundo inteiramente novo. Obtemos acesso à glória de Deus, justamente naquilo que para o ser humano natural é inconcebível, enquanto ainda estiver fora da vida. Com Deus, torna-se realidade máxima para os fiéis. O mundo eterno de Deus torna-se realidade para nós de maneira bem diferente de tudo o que constatamos neste mundo objetivo. Assim sendo, a orientação paulina ratifica que o crente deve estar sempre de bom ânimo, porque andamos por fé e não por vida. 2 Coríntios 5:7. Somado à renovação diária, o salvo deve viver sustentando pela fé bíblica. Esperança e visão da eternidade refere-se a uma importante motivação para o não desfalecimento nas tribulações. Se o cristão perder o foco do que é celestial, estará fadado à derrota. Ló, por exemplo, vivia segundo o que podia ver, e por causa disso acabou escolhendo o que era errado, o que prejudicou a sua família. Gênesis 13, Hebreus 11:10. Nossos esforços devem buscar as coisas que são de cima. Colossenses 3:1. Na marcante comparação anotada por Paulo, duas diferentes visões estão envolvidas. Primeiro, o que pode ser visto pelo olho humano, e segundo, o que pode ser visto somente pelos olhos espirituais. Aquilo que é efêmero
e aquilo que é permanente, as coisas terrenas como um processo de dor inevitável, e a celestial como suprema esperança de vida eterna, isenta de aflições. Isaías 25:8. Acerca dessa expectativa, o apóstolo acrescenta: pensai nas coisas que são de cima e não que são da terra. Colossenses 3:2. Desse modo, devemos desenvolver uma visão espiritual que mantenha um foco firme, não no mundo visível desta vida temporal, mas no invisível, no mundo eterno. Ponto 3. Os desafios de hoje. Subtópico 1. Cultura secularista. O termo secular e as palavras derivadas secularismo, secularidade e secularização adquirem um significado moderno a partir da distinção medieval entre a jurisdição eclesiástica, igreja, e a jurisdição secular, mundo. A secularização em si mesma não é propriamente maléfica, só que quando colocada contra a religião, se torna uma hostil opositora da fé. Acerca do tema, Karl R. argumenta que, até o século XIX, o termo secularismo geralmente se referia à separação entre a autoridade civil e a autoridade eclesiástica. Hoje, o secular é posto geralmente em contraste ao sagrado, substituindo o contraste anteriormente feito entre o sagrado e o profano. Igualmente, secularização é um nome dado ao processo mediante o qual um entendimento sobrenaturalista do mundo é substituído por um entendimento naturalista, e a religião deixa de ser uma influência social ou cultura efetiva. A centelha que provocou essa explosão foi desprendida pelas cartas de Dietrich Bonhoeffer, escritas na prisão. Essas cartas foram publicadas por seu amigo Albert Berg em 1951. O livro de Paul Van Buren foi um dos primeiros livros dos anos 60 a dar prestígio ao secular. Muitos outros escritores tomaram o mesmo tema, advogando um cristianismo secular, com um Cristo secular, uma salvação secular, uma conversão secular, uma missão secular e um futuro secular. Assim, a teologia secular estava pronta para se fundir à teologia da morte de Deus. Da última metade dos anos 60 e com as teologias da esperança e do futuro, as quais se alinhavam e que fundiam a escatologia do Novo Testamento com a doutrina marxista do progresso histórico-social. Nesse arcabouço, por meio do espírito da Babilônia, a cultura secularista opõe-se aos valores cristãos. Apocalipse 17:5. Por conseguinte, o sistema iníquo prepara o mundo para o advento do anticristo. 2 Tessalonicenses 2:4. O materialismo nega a realidade espiritual. O ateísmo nega a existência de Deus. O relativismo nega a verdade bíblica. O humanismo cultua o homem. O sincretismo profana o sagrado. E o ecumenismo corrói a ortodoxia. Essas ideologias corrompidas pelo pecado promovem estratégica perseguição à Igreja de Cristo. Leis são promulgadas e sentenças são prolatadas. Em desconstrução da religião e da liberdade de culto, o patrulhamento ideológico amordaça a voz da Igreja e aprisiona a fé no espaço privado. Nesse cenário, o Espírito de Deus busca crentes renovados e capazes de tomar posição contra as forças do mal. Ezequiel 22:30. Subtópico 2. Relativismo doutrinário. Na antropologia, o combate à ideia da homogeneidade cultural é chamado de multiculturalismo. Esse termo também designa
um movimento teórico e político em defesa da pluralidade e da diversidade cultural, que reivindica o reconhecimento e a valorização da cultura das chamadas minorias. Como movimento, o multiculturalismo é legítimo e um importante instrumento de uma luta contra o racismo, a discriminação e o preconceito contra determinados grupos, percebidos como diferentes e marginalizados. O problema do multiculturalismo está no ranço ideológico contrário à cultura judaico-cristã. Por vezes, extremistas e críticos exacerbados colocam as mazelas sociais de grupos minoritários como sendo culpa da supremacia da religião cristã. Desse modo, o movimento multiculturalista faz empenho em questionar, culpar e desconstruir a cultura cristã. Uma das ferramentas utilizadas com esse propósito é a propagação do relativismo cultural. Na língua portuguesa, a palavra relativismo tem origem no latim relatus, que significa aquilo que é relativo, que depende de alguma coisa. A ideia central dessa teoria é que se não existisse verdade absoluta. O filósofo grego Pirro de Elis desenvolveu a ideia de que coisa alguma pode ser afirmada com absoluta certeza, e Protágoras tornou-se famoso pela citação: o homem é a medida de todas as coisas. O conceito afirma que a cada sociedade afirma que a verdade não é algo fixo, que sofre modificações e está condicionada a cada sociedade conforme a sua época e cultura. Nesse cenário, destaca-se que entre os sinais que antecedem a volta de Cristo estão o surgimento de falsos cristos, falsos profetas e a apostasia. Mateus 24:5, versículo 11, versículo 24. Desse modo, na pós-modernidade, mercê do liberalismo teológico de desconstrução da fé ortodoxa, a autoridade bíblica é constatada e o relativismo doutrinário é instalado. Faz-se uma releitura seletiva da Bíblia para agregar a igreja aos que não aceitam a sã doutrina. 2 Timóteo 4:3. Alega-se que a ética e a moral cristã não pode ser parâmetro para o modo de vida e visão de mundo das pessoas, e que a fé cristã, por seu construto da sociedade, deve ser modificada e adequada aos tempos modernos. O relativismo doutrinário, aliado à ideologia secularista, impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. O crente renovado, todavia, deve reagir contra essa inversão de valores e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Subtópico 3. Batalha espiritual. As escrituras dizem que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz do maligno. 2 Coríntios 4:4, 1 João 5:19. Nossa declaração de fé realça que o modus operandi dos demônios e do seu maioral é a mentira, o erro e o engano. A mentira é uma das características da natureza satânica. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, João 8:44. Com o engano, ele começou as suas atividades contra o ser humano, Gênesis 3:13, 2 Coríntios 11:3. É com essa arma que ele e os seus agentes ainda seduzem as pessoas. Diante dessa realidade, Ezequias Soares traz o seguinte alerta: a cegueira espiritual e a falta de discernimento são desafios para os servos de Deus. No contexto, a cultura brasileira, em que as manifestações de espírito acontecem em diversos cultos religiosos, o assunto de batalha espiritual não parece estranho às pessoas, porque é algo que se vê. Assim, os crentes identificam com facilidade quando há uma atuação demoníaca
mais difícil. Entretanto, é perceber a atuação do inimigo no sistema de ideias e nas estruturas que estão fundamentadas na injustiça e no pecado. De fato, as artimanhas malignas não ocorrem de forma perceptível a todos. Os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência. Efésios 2:2. Refere-se a uma ação demoníaca que manipula e aprisiona pessoas, colocando-as contra Deus. Somente os espirituais e amadurecidos na fé recebem capacidade para discernir os ardis de Satanás. Hebreus 5:13-14. A sabedoria humana não é eficaz na batalha espiritual. 1 Coríntios 2:13-14. Por consequente, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios 6:12. Deus, contudo, não deixou a sua igreja vulnerável diante das hostes do mal. Ao contrário, uma poderosa armadura espiritual está disponível a todos os cristãos. Efésios 6, versículo 11 e 13. Assim, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve aprisionar-se contra as astutas ciladas do diabo, orando todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito. Efésios 6, 11, versículo 18. Chegamos à nossa conclusão. Durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida, 2 Coríntios 4:11. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito, 2 Coríntios 4:16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis, 2 Coríntios 4:17. Por isso, no tempo presente, de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Você que ficou até aqui, Deus vos abençoe grandemente. E deixe seu like, comente, compartilhe o estudo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima aula.